Estamos celebrando dois grandes apóstolos da igreja, Pedro e Paulo. O evangelho de hoje é de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta assim, o que os discípulos estão escutando dos outros que estão falando de Jesus. É isso. E a resposta ela é periférica. É periférica porque os outros não estão caminhando com Jesus, não estão escutando sempre a sua palavra. Veja a resposta: João Batista, Elias, Jeremias. Resposta periférica. Mas Jesus agora faz uma pergunta, não que os outros estão pensando quem ele é, mas e vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta direta para o discípulo. Primeiro, o que vocês estão ouvindo sobre mim? Agora, o que vocês estão pensando quem eu sou? E a resposta vem de Pedro. Uma resposta que o próprio Jesus vai dizer que não foi ele, não foi um ser humano, mas foi o próprio Pai que revelou a ele. Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Essa resposta de São Pedro é a nossa profissão de fé. Porque ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, quando Pedro diz tu, está professando a humanidade de Jesus. O Messias, a missão de Jesus. Ele é ungido do Pai. E também professa a divindade quando diz o Filho do Deus vivo. Então Pedro professa essa pequena frase, a humanidade e a divindade de Jesus. Ele é humano e divino. Agora, Jesus, diante dessa resposta, dessa profissão de fé de Pedro, Jesus diz também quem Pedro é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Ora, meus irmãos, a igreja de Cristo é eterna. A igreja de Jesus é eterna. Podem destruir o universo, pode acabar tudo. A igreja permanecerá de pé. Como? Porque a igreja ela é militante. Somos nós que estamos militando, vencendo a nós mesmos, para sermos menos do mundo, e tantas vezes caindo, mas com a graça de Deus levantamos. A igreja é triunfante, o céu. Como poderá o inferno prevalecer sobre o céu? Nunca. O céu é a igreja. O purgatório é a igreja. Porque é a igreja que padece. São três dimensões da igreja: a igreja militante, padecente e triunfante. Então, como poderá o inferno prevalecer? Não vai prevalecer nunca. E mesmo aqui na terra, a igreja é como o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus lá de São João, ele permanece de pé. Assim a igreja, perseguida, permanece de pé. Quanto mais aumentavam os mártires, mais fiéis chegavam, porque queriam seguir aquele que estavam para além do mundo, Jesus, a ressurreição. E nós celebramos também São Paulo. Mas ainda falta um pontinho aqui, que é que Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então Jesus dá esse poder a Pedro.
E nós sabemos por tradição que essa chave é passada de um para outro até chegar ao Papa Francisco. Portanto, aquele que renuncia ao Papa está renunciando à igreja que o Senhor fundou. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque ele diz: eu te darei a chave do reino dos céus. É muito triste, lamentável, quando um católico fica atacando o Papa como se fosse um político, destruindo o Papa porque ele não está correspondendo à sua vontade. Horrível. Justo aí, quem faz isso não está se deixando guiar pelo Espírito de Deus. E a segunda parte é que nós estamos também celebrando São Paulo. São Paulo, o grande apóstolo do Senhor. Grande. São Paulo não esteve neste momento em que Jesus faz essa pergunta. São Paulo não estava caminhando e Jesus dando as suas catequeses para os discípulos. Mas o próprio Senhor vai ao encontro de São Paulo depois que o Senhor ressuscita. É admirável porque São Paulo era um grande perseguidor, destruidor de cristãos. E deixa essa condição de perseguidor para ser perseguido. Olhando para São Paulo, como não converter? Como não acreditar no Senhor que ressuscitou? Porque São Paulo, agora ele abraça a fé com tanta vontade, com tanta determinação, que ele vai sofrer perseguição, vai morrer e jamais abandonará a fé. Então, diante desse fato, como podemos dizer que o inferno prevalece sobre a igreja? Nunca. Porque, assim como o cordeiro imolado, permanece de pé. Que Deus nos abençoe, nos guarde e feliz festa, solenidade de São Pedro e São Paulo. Amém.